São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa regra está expressa na nossa Constituição Federal, Carta Magna. Contudo, senhoras e senhores, nesses últimos anos, a gente tem visto que essa regra está sendo descumprida, que a Constituição está sendo rasgada, jogada ao chão e sapateada pelo Congresso Nacional, mas de uma forma muito especial e desrespeitosa pelo STF. Justamente o STF que tem a sagrada função de se fazer guardiã da Constituição. O último episódio de interferência de um poder no outro, ou seja, do STF no Executivo, foi orquestrada de maneira monocrática, ou seja, por uma decisão de uma única pessoa, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, quando o mesmo impediu que o presidente da República nomeasse o delegado Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, sobre a falsa alegação de que o governo estava usando essa nomeação para outras finalidades, tomando essa decisão com base em ilações, em imaginação, em fantasia da sua cabeça. Isso é extremamente preocupante. E essa interferência por parte do STF junto contra aos demais poderes, em especial ao Executivo, está provocando ira na sociedade. Porque nitidamente fica claro que a maioria esmagadora dos seus ministros não estão ali para exercer o seu papel constitucional, mas fazer sim militância de toga, defendendo esse ou aquele partido, esse ou aquele político, sobretudo os políticos os quais indicaram esses ministros para a nossa Suprema Corte. Se destaca entre os boçais esse ministro Alexandre de Moraes. Corriqueiramente ele toma medida nesse nível, medida tirana e antidemocrática. Num passado recente, ele impediu a publicação de uma matéria de um órgão de imprensa chamado Cruzoé. Recentemente também, ainda no decorrer dessa semana, para ser mais preciso, o mesmo Alexandre de Moraes impediu que o delegado que via assumir a chefia da Polícia Federal não possa fazer mudanças no quadro em que os delegados estão colocados e com a função de investigar as fake news. Eu pergunto, senhores, por que tanta resistência ao nome do Ramagem? O que é que o ministro tem medo? O que é que a Suprema Corte tem a esconder? Não é uma acusação, é um questionamento. Será que os demais ministros não se sentem envergonhados com o comportamento pequeno, raso do ministro Alexandre de Moraes? Porque ele tem um comportamento medíocre que o coloca muito distante daquilo
que deve ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não é preocupante que um homem que se comporta como uma besta fera tenha tanto poderes em suas mãos, não usando esses poderes para o bem do país, de acordo com a Constituição, mas sim para tomar medidas monocráticas, solitárias e fazer o mal para o Brasil e os brasileiros, atravancar o crescimento e o desenvolver do nosso país? É por essa e por outras razões que a população sai para as ruas pedindo o fechamento do STF. E assim será sempre, enquanto o Supremo Tribunal Federal, através dos seus membros, não mudar os seus comportamentos. Quero deixar bem claro que eu não sou a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, mas também não sou contra e respeito aqueles que pedem o seu fechamento. Isso é da democracia. O Supremo Tribunal é um tripé que sustenta a democracia. E se falta um desses pés, com certeza, a democracia cai por terra. O que é condenável não é a instituição em si, mas o comportamento de alguns ou muitos de seus membros, que não honram a nobre função a qual exerce, fazendo militância de toga, de maneira escancarada, de maneira nua e crua, desrespeitando o povo brasileiro, desrespeitando aquela que eles juraram ser o guardião, a Constituição, subestimando a capacidade dos brasileiros de pensar e até reagir quanto a esse comportamento raso. Por falar em raso, senhoras e senhores, o conhecimento e o comportamento do senhor Alexandre de Moraes como ministro é tão raso, mas tão raso, que uma formiguinha é capaz de passar com água nas canelas. O Supremo Tribunal Federal é a nossa corte, e os ministros têm que ser doutos, com profundo conhecimento jurídico, tem que ser respeitado e, acima de tudo, respeitar a nação e as regras vigentes. E isso não vem acontecendo. Tanto é que chegou ao ponto de um bandido, um ladrão, um presidiário, chamar o STF de corte acovardada. Será que é? Será que não é? Com a palavra o povo brasileiro. Alguém dentro do Supremo Tribunal Federal tem que ter sabedoria, tem que ter juízo para dar um freio de arrumação naquela instituição, porque ela está na contramão da realidade, entrando em choque com os interesses do povo, sendo que os interesses do povo é o que rege a democracia. E se uniram politicamente parte dos membros com facções políticas num colúnio perverso para sabotar o governo e, se possível, derrubá-lo, para atrasar o país, impedir que ele cresça, provocando dor e sofrimento à nossa gente. Isso é inaceitável. Inaceitável. Aliás, por que será que a Suprema Corte, a nossa Suprema Corte, através dos seus membros, não prende os muitos bandidos, ladrões, canalhas, corruptos, solapadores da pátria, que hoje fazem parte do quadro do PSDB? Muitos que estão sendo investigados e com provas robustas de corrupção e sangramento dos cofres públicos
dar como exemplo o Aécio Neves, porque ele ainda está solto. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores estão na contramão da realidade. Querem perseguir o governo, querem perseguir o povo, querem intimidá-los, baixando regras que não são constitucionais, a bel prazer, de maneira monocrática, dando a sensação que está a serviço da velha política, da elite política, que tanto mal fez ao Brasil ao longo desses anos, décadas e séculos. Eu queria dizer para os senhores que o povo brasileiro não tem medo, o povo brasileiro tem respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas não tem medo de muitos dos seus ministros. Não tem medo. O que os senhores têm que aprender a tirar do povo é o respeito e não o temor. Mesmo porque, senhores ministros, quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Pense nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elcio.